Boa noite, companheiros. Está começando mais um Comando de Greve, o programa da Corrente Educadores em Luta, que trata justamente da mobilização dos profissionais de educação contra a política genocida de volta às aulas, aplicada aí por Dória, por Covas, por Bolsonaro e por muitos outros governos, né? O tema de hoje nós vamos destacar justamente a questão da abertura das escolas, mesmo em meio à fase vermelha que o Dória, né, governo de São Paulo, decretou aqui no estado. Então, o Dória ele decretou a fase vermelha, o lockdown, onde só funcionariam aí estabelecimentos, né, de essenciais, mas, no entanto, ele incluiu as escolas nesse serviço essencial. Então, nós vamos tratar um pouco desse tema e de outros temas, de mobilizações que aconteceram e que vão acontecer aí no decorrer da semana. Antes de entrar na nossa pauta, eu já convido os companheiros a curtirem o vídeo, a compartilharem esse vídeo com outros companheiros, com professores, com a comunidade, para a gente poder fazer um debate em torno desse tema tão importante que é a luta contra a política genocida de volta às aulas no meio da pandemia e no momento em que a pandemia atinge um nível extraordinariamente alto de infecção e mortes. Bom, antes disso, eu vou convidar aqui a minha companheira Aline Correia, também da Corrente Educadores em Luta, para fazer uma saudação para o pessoal. Está sem som. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Isso daí. Bom, companheiros, entrando aqui então no nosso primeiro tema, Dória e Covas não recuam e mantêm escolas abertas para matar a população, porque é disso que se trata, né? Então, o Dória, ele decretou o lockdown, vai começar no sábado, né? São 15 dias. E a revelia, inclusive, né? É só um detalhe, o lockdown ele tem a ver com a crise completa, o colapso, né, do sistema de saúde nacional, inclusive. Não só no estado de São Paulo, mas no estado de São Paulo em particular, porque a crise no estado de São Paulo é muito grande. Por exemplo, na região do ABC, da onde eu sou, na minha cidade, você tem 100% dos leitos de UTI ocupados, 100%. E isso acontece com muitas cidades que têm 100%, 80%, 90% de leitos ocupados. Então, o sistema de saúde entrou em colapso e isso exasperou, inclusive, alguns elementos aí do próprio governo reacionário. A gente viu, por exemplo, que ontem o secretário de Saúde de São Paulo, ele deu uma opinião, né? Depois ele foi lá reafirmar que era a opinião pessoal dele, que o Dória deve ter cobrado, né? Mas ele deu uma entrevista e falou que ele defendia o fechamento das escolas nesse período tão crítico e tão grave da pandemia, né? Depois ele teve que se retratar e dizer que não é a opinião do governo, mas é a opinião dele próprio. Mesmo assim, o Dória, ele e o secretário de Educação, Rocieli, eles decidiram, mesmo com esse lockdown, nós podemos discutir um pouquinho desse lockdown, que é uma farsa, e a própria ideia, a própria manutenção das escolas abertas mostra que é uma farsa o lockdown, é um jogo de cena, né? Porque vocês vejam, eles querem diminuir supostamente, né? Diminuir o fluxo, o movimento das pessoas nas ruas, mas eles permitem que um dos principais elementos de movimentação são as escolas, que movimentam milhões de pessoas, milhões de alunos, pais e professores, eles mantêm, mesmo com toda a pressão da sociedade, né, para fechar as escolas,
A gente viu, e a gente vai ver aqui no programa, a quantidade de contaminados e também de pessoas que estão sendo mortas pela essa política reacionária do Covas, do Bolsonaro, do Dória, de reabertura total, sem nenhuma medida de contenção do vírus. O secretário ele afirmou que seria um plano, né? Esse plano teria. Eles determinaram 35% dos alunos o retorno nessas 2 semanas aí, que eles esperam que essas 2 semanas será muito crítica do ponto de vista das internações. Então eles decidiram 35% e, segundo eles, daí seria optativo para os alunos. Para os professores não tem nada de optativo. Para os professores é obrigatório a presença na escola e o convívio mais direto aí com a infecção, porque a gente sabe, as escolas não têm nenhuma estrutura capaz de coibir a infecção. Não existe isso daí. Né? Muito pelo contrário, as escolas estaduais elas são precárias, muito precárias. A crise do sistema de saúde que motivou essa fraude aí que a política do Dória está realizando foi o número de internações em todo o estado. Então a gente já tem, pelo menos, segundo dados oficiais, mais de 74% das UTIs no estado de São Paulo comprometida. Esse número tende a aumentar drasticamente, e vem aumentando dia a dia, e tende a aumentar drasticamente nessas 2 semanas. Isso motivou essa fraude. Logicamente que a política de lockdown ela é uma política feita da maneira como o Dória faz, e os outros estão fazendo, seguindo esse mesmo exemplo, ela é totalmente ineficiente. E ela tem um custo social muito alto. Né? Porque eles, por exemplo, não garantiram nenhum auxílio para a população, para os pequenos negócios, absolutamente nada. Então, cria toda uma tensão na sociedade, né? Porque como você vai se isolar dessa maneira? Mas, para eles, né? Porque, veja, o lockdown para os governos de direita é uma coisa muito simples, porque não envolve custo nenhum. Né? Tem um custo político, mas não tem custo nenhum no caixa do Estado. Porque simplesmente ele assina um decreto e aparece aí como se fosse um combatente do vírus. Né? Mas, de fato, não existe nenhum combate ao vírus. A vacina, é, a vacinação não tem um planejamento de vacinação efetivo, discutido com a sociedade, que as pessoas saibam, não tem nada. Não tem um plano de testagem em massa, de acompanhamento dos infectados, de isolamento para as pessoas que forem infectadas ou que manifestam sintomas, não tem plano nenhum de combate ao vírus. Mas ele apresenta o lockdown como um cavalo de batalha, aí, como se ele fosse um grande combatente em contraposição a outros setores golpistas que não fazem absolutamente nada. A política, então, limitadíssima, e a volta às aulas mostra como é uma farsa essa política. É uma política para enganar, em primeiro lugar, a população. Segundo, é uma política repressiva. Eles estão preparando a repressão, porque é a única maneira e é o único instrumento que eles têm para conter o vírus e a crise social que esse vírus está gerando. Então, a gente tem que destacar essa política cínica do Dória, é um cinismo total. Primeiro, ele decretou um lockdown noturno, que é uma coisa risível, né? Mostra que é uma política apenarência, não é um combate efetivo. Agora ele decreta esse lockdown, mas deixa as escolas abertas. Né? A gente vê que a pressão dos capitalistas desse setor, ela foi tão grande, e o Dória e o Covas são os representantes desses setores capitalistas que desejam a volta às aulas.
que querem a volta às aulas, que são os bancos também, que necessitam da volta às aulas, e do comércio e do mercado que é gerado em torno do retorno às aulas presenciais, e também para criar uma preparação, né? Para que em breve as aulas voltem plenamente, mesmo com a pandemia. É um pouco essa política. Nós temos que destacar o caráter criminoso, né? Genocida da política do Dória, que não combate vírus nenhum e está colocando centenas de milhares de pessoas em risco para atender os interesses desses capitalistas e dos bancos que querem a volta às aulas, custe o que custar. Bom, companheiro, esse é o primeiro tema que a gente é muito importante, né? Batido, de ser discutido, porque muitas pessoas podem se confundir com o lockdown, achando que isso daí é uma medida efetiva contra o coronavírus, mas não é uma medida efetiva, na verdade não é medida nenhuma, porque isso daí não vai surtir nenhum efeito extraordinário no combate ao vírus. Isso é uma medida que o governo encontrou de, primeiro, parecer combater o vírus e, segundo, para tentar diminuir, né, minimizar o colapso do sistema de saúde, que não dá para esconder, né, e que está em todo o país, que se estabeleceu em todo o país, sobretudo em São Paulo, onde o número de mortes é extraordinário, assim como o número de infecções. Bom, companheiros, esse é o primeiro tema, nós vamos destacar outros temas aqui. Vou passar para a companheira Aline, para ela falar justamente desses números incríveis, né, inacreditáveis, de infecção causadas pela política do Dória, do Covas e do Bolsonaro. Esses verdadeiros genocidas que brincam com a vida das pessoas, né, que colocam centenas de milhares e até milhões de pessoas em risco e que não fazem absolutamente nada para conter o vírus, porque eles não têm interesse em fazê-lo. Eles não vão colocar a mão no caixa do Estado para salvar a população. Pelo contrário, eles vêm com saídas que não resolvem o problema, mas que são, para o governo, não tem custo nenhum, né? Que é o lockdown, por exemplo. Custa para a sociedade e não resolve o problema. Lockdown tem que ser, o isolamento social tem que ser feito de maneira planejada e atendendo, né, possibilidades para que o povo brasileiro participar desse isolamento social para conter o vírus. E não feito dessa maneira desorganizada, estúpida, né? Que o governo do Dória e do Covas e do Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro ele é partidário da abertura e do massacre do povo direto. Né? O Dória ele é partidário da mesma política, mas ele procura encenar de que ele seria contra essa política. Mas é só uma encenação e a abertura das escolas mostra claramente que é uma encenação mesmo. Bom, companheiro, nós vamos avançar aqui no nosso programa. Vou passar para a companheira Aline, que ela vai destacar aqui a questão dos números da pandemia nesse período. Um exemplo dessa questão aí que o Caio colocou, eu estava vendo uma notícia a respeito da Nova Zelândia, que eles tiveram notícia de que é um país um pouco mais desenvolvido que o nosso, e que tem condições de fazer um lockdown um pouco mais seriedade, né? Porque se a gente for analisar bem, a pandemia ela não foi combatida seriamente no mundo inteiro, mas lá tem uma certa diferença, né? Teve uma cidade que apareceu um caso, o governo colocou 2 milhões de pessoas em imediato isolamento. Então você vê a diferença do que está acontecendo aqui, né? Apenas um caso, né? 2 milhões de pessoas isoladas. O que a gente vê aqui, por exemplo, são 1.700, mais de 1.700 pessoas morrendo por dia e escolas abertas, né?
A gente tem um caso aqui de São Caetano também, que é um caso absurdo, né? Que todo mundo voltou, até pessoas em grupo de risco, e a prefeitura o que fez agora foi abrir um hospital de campanha para professores, né? Então ele sabe que a coisa vai pegar ali, que as pessoas vão se contaminar, e ele abriu especificamente para atender os professores, né? Então é genocídio puro, né? O que vem acontecendo no Brasil. Precisa ser duramente combatido. Aí aqui eu tenho o levantamento dos números da PUESP, que está em 1.730 casos, em mais de 800 escolas estaduais. E no caso do Simpem fez o levantamento das escolas da capital. 450 casos em mais de 150 escolas. Então, vou citar alguns aqui. Ó. Escola Estadual Antônio Rui Cardoso, em Taboão da Serra. Tem 2 professoras, um funcionário, uma funcionária e 3 estudantes infectados. Escola Estadual Alfredo Inácio Trindade, na Zona Norte de São Paulo. Um professor e uma professora infectados. Escola Estadual Luiz de Souza Leão, na Zona Norte de São Paulo. Uma professora infectada. Escola Estadual Deputado Silva Prado, na Zona Leste de São Paulo. 5 casos confirmados já. Escola Estadual Tereza Doroteia Rigo, na Zona Leste de São Paulo. Diretor e número indeterminado de professores infectados. Escola Estadual Vitorino Napoleão, na Zona Leste de São Paulo. 1 caso confirmado. Escola Estadual Professora Balbina Neto Veloso, na Zona Leste de São Paulo. 3 professores e 5 estudantes infectados. Escola Estadual Miguel Jorge, em Ribeirão Preto. 1 professor e 2 professoras infectadas. Escola Estadual Dr. João Eduardo Vieira Raduan, em Ribeirão Preto. 1 professor e 2 professoras infectadas. Escola Estadual Agenor de Campos, em Ferraz de Vasconcelos. 1 professora infectada. E aqui tem alguns casos de escolas da Prefeitura de São Paulo, todas de educação infantil. Então, a EMEI, professor Antônio Arnone Scalquete, 1 infectado. EMEI São Bento, 5 infectados. EMEI Tereza de Carvalho, 1 infectado. EMEI Senador Carlos Gereissati, 5 infectados. EMEI União de Vila Nova 1 infectado. EMEI Thaís Mota Rodrigues de Oliveira e Silva, 5 infectados. E EMEI Vicente de Carvalho, 2 infectados. Aqui a gente pegou um levantamento da Prefeitura de São Paulo também. Tá aí a denúncia, desculpa, estava fechado aqui. Tá aí a denúncia, tanto nas escolas estaduais quanto nas escolas municipais aqui de São Paulo. Bom, agora a gente vai passar aqui para fazer uma campanha que a gente vem realizando, que é a campanha de Educadores em Luta. E o Educadores em Luta vem tirando uma série de materiais contra o crime do Volta às Aulas. Nós estamos panfletando, nós estamos tirando cartazes, nós estamos colando nas escolas, nós estamos fazendo toda uma campanha para envolver tanto professores, trabalhadores da educação, quanto a comunidade escolar nesse debate, nessa discussão, nessa luta contra essa política criminosa. Eu vou passar para a companheira Aline, que ela vai falar um pouco de um material que Educadores em Luta vem tirando, e quem quiser adquirir esse material é importantíssimo para financiar a nossa atividade e para denúncia do governo. A gente vai deixar os telefones aqui para quem queira adquirir e contribuir com essa campanha. Bom, eu vou passar para a Aline e ela vai falar para a gente o que é. Bom, então, toda noite praticamente a gente está anunciando aí as camisetas que o Educadores em Luta tirou para ajudar na campanha. Não sei se tem a imagem aí da camiseta. Uma camiseta dessa está saindo por R$20 e 3 está saindo por 50. Para quem quiser comprar para mais de uma pessoa, para grupos também, a gente faz
valor reduzido para grupos. Os números de telefone estão aí no chat, na descrição do vídeo do YouTube. Para quem quiser adquirir, é só entrar em contato. Como o Caio falou, elas servem para fazer a denúncia, né? Também servem para a gente fazer a arrecadação de recursos para tirar material. A gente tem tirado muito material para a campanha contra o crime da volta às aulas, e a venda de materiais auxiliam nisso. Então, quem tiver interesse, é entrar em contato com a loja. Eu deixei também o telefone aqui no chat. Os companheiros quiserem anotar e entrar em contato conosco para adquirir a camiseta e ajudar na campanha contra a volta às aulas e contra o crime do volta às aulas, né? Em meio à pandemia. Bom, companheiros, nós estamos já nos aproximando, estamos pertinho aqui do horário do resumo do dia. Então, mas nós temos mais algumas notícias importantes para discutir aqui com os companheiros. Nós tivemos algumas atividades nessa semana, né, uma série de atividades. Então, queremos destacar algumas atividades que ocorreram essa semana, bem como nós vamos destacar também uma importante atividade que vai acontecer ainda, e que nós vamos convidar todo mundo para participar. No dia de hoje, a gente teve 2 atos em que educadores em luta participaram, estiveram presentes, mobilizando os trabalhadores. Nós tivemos um ato em frente à Secretaria de Educação aqui de São Paulo, um ato chamado pelo Sindicep, que é o sindicato aqui dos trabalhadores municipais. Companheiros do Educadores em Luta participaram desse ato. Foi um ato fundamental. O Sindicep ele tomou a dianteira nessa atividade, né? Eles realizaram uma assembleia na semana passada, alguns dias atrás. A gente destacou aqui essa assembleia do Sindicep, e eles realizaram já um ato em frente à Secretaria de Educação de São Paulo no dia de hoje. Também nós vamos falar de outra atividade que ocorreu. Nós tivemos um ato na cidade de Mauá, chamada aí pela subsede da POSP, e nesse ato a gente fez a denúncia, né, da questão do volta às aulas, do fato de o sistema de saúde, por exemplo, da cidade está completamente lotado, 100% dos leitos ocupados, e as aulas estão marcadas para começar as aulas presenciais, para retornar no ABC a partir da segunda-feira, dia 8. E nós fomos também denunciar a perseguição que o governo está realizando contra os professores categoria O, né, professores contratados, estão sendo demitidos por aderir à greve. Então nós fizemos essa denúncia. A gente tem um vídeo aí da nossa participação na atividade, se a produção puder passar. Isso, aí pega a faixa aí. Então vem pra cá. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiros. Sou o Caio, da Corrente Educadores em Luta. Bom, eu queria começar essa colocação, primeiro destacando a situação política do país e da pandemia. Nós viemos aqui há mais de 30 dias com mais de 1.000 mortos diariamente. O governo lançou uma política fajuta de repressão, que é o lockdown, que não resolve absolutamente nada da pandemia, que não resolve nenhum problema da classe trabalhadora, que está passando fome nesse momento, mas é a única política de repressão que eles têm para enganar a população e fingir que eles estão fazendo alguma coisa. Não tem vacina, não tem teste, vai ter lockdown, ninguém vai ser vacinado, ninguém vai ser testado, ninguém vai ser nada. A política do Dória não tem outra qualificação que não genocida, assassina.
A política do Dória já matou dezenas de professores e alunos dentro das voltas aulas. Nós temos que destacar aqui que eles assassinaram a população. Eles estão matando a população, deliberadamente. O Dória, agora, que colocou o lockdown, que colocou o toque de recolher, uma política de ditadura no país, que não faz absolutamente nada para conter o vírus, ele vai abrir as escolas, mesmo na fase vermelha, mostrando a farsa que é essa política de lockdown. Nós temos que se colocar totalmente contra isso daí. É preciso, companheiros, mobilização para parar todas as escolas, para acabar com esse crime que é o volta às aulas, que já vitimou dezenas de pessoas fatalmente, que já infectou milhares de companheiros, de professores e de alunos e da comunidade escolar. Segundo, companheiro, eu queria chamar a atenção, é preciso, só há uma maneira de parar essa política assassina, genocida do Dória. Porque eu vejo que às vezes as coisas parecem meio não dar a devida atenção para o problema. O Estado brasileiro está promovendo um massacre da população, um massacre. Eles estão jogando a população dentro das escolas no momento da maior crise da pandemia. A cidade de Mauá tem 100% dos leitos ocupados e eles estão abrindo as escolas. Nós temos que destacar isso aqui, companheiros. Então amanhã nós vamos ter uma mobilização na Paulista, nós vamos ter uma passeata. Bom, tá aí, companheiros, o vídeo do Educadores em Luta. A gente fez essa atividade hoje e no finalzinho do vídeo aí a gente já tocou no nosso próximo tema importante, que é justamente a mobilização que vai amanhã, quinta-feira, dia 4, às 10 horas da manhã, lá no MASP. Conforme aprovado na última assembleia da categoria, nós vamos fazer uma mobilização, uma caminhada até a SEDUC, até a prefeitura. Amanhã, novamente, a gente já fez essa atividade na semana passada, e amanhã nós vamos fazer uma atividade ainda maior. Então, nós convidamos todo mundo a participar dessa mobilização. É uma mobilização fundamental. É preciso denunciar a política criminosa do governo, precisa envolver a população, é preciso que toda a população saiba a política criminosa que a direita está impondo para os professores e para toda a comunidade escolar e para toda a comunidade, para a comunidade em geral, né? Então, nós chamamos todos a participar dessa atividade, né? Conforme deliberado em assembleia, nós vamos fazer a caminhada, vai ter carreata também, quem quiser vá com seu carro, mas vamos todos para Paulista, vamos fazer uma grande mobilização, vamos fazer uma caminhada até a SEDUC para impulsionar a mobilização dos trabalhadores. Essa é a única maneira da gente barrar o crime do volta às aulas e a política reacionária dos governos. Então, todo mundo, todos a Paulista, às 10 horas da manhã, fazer um grande ato e uma grande mobilização. Bom, companheiros, é isso. Fica o convite para amanhã. Nós estamos bem próximo aqui do programa Resumo do Dia, com o companheiro Antônio Carlos. Eu vou para a companheira Aline, ela fazer as suas considerações finais e já se despedindo do nosso público. Só ressaltando a importância do ato, né? Teve um período aí que a mídia tentou enganar a população com a ideia de que o Dória ele era um político que estava preocupado com as pessoas, que ele era diferente do Bolsonaro. Eu acho que com o que está acontecendo em São Paulo, essas ilusões elas acabam, né? Quem queria acreditar nisso já não tem mais como sustentar. Então é importante abrir os olhos e ver o que está acontecendo em São Paulo é um verdadeiro crime, que não é possível se contrapor sem fazer nada. A gente precisa impulsionar essa greve e ir para a rua, mesmo com a pandemia, porque se a gente não for agora, o que vai acontecer vai acabar sendo pior.
Então, vamos todos para o ato amanhã e impulsionar atos cada vez maiores para acabar com o crime do Dória e do Covas. É isso aí, companheiros. Antes de se despedir, eu vou agradecer aqui o superchat da companheira Carla Silva, que mandou o seu joinha. A gente agradece e convida todos os companheiros a também fazerem como a companheira Carla Silva e contribuírem com o canal independente, o canal dos trabalhadores, da luta e da revolução. Agora, companheiros, nós vamos se despedindo por aqui e vocês ficam com o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva e até amanhã no próximo comando de greve. Tchau, tchau.